Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que São Pedro de Alcântara, aqui na Grande Florianópolis, é a primeira colônia alemã de Santa Catarina? É uma cidade que tem uma história riquíssima e que foi contada, sabe como? Já imaginou contar a história de São Pedro em poesia? É isso mesmo, poesia. Eu recebo aqui nos estúdios o autor do livro Um Caminho Alemão, Luiz Claudio Sterling. Ai, Prosit. Só sei fazer, fala aí. Ai, Prosit. Ai, Prosit. Tem aquela Schmeckut também. Só Boa noite, Dino. Que eles falam lá em Blumenau, né? Seja bem-vindo. Boa noite a todos, né, que nos assistem. É um prazer estar aqui, mostrar o nosso trabalho através da escrita e contando um pouco da história de São Pedro de Alcântara em poesia. É a primeira colônia mesmo alemã de Sim. Santa Catarina? Eu estou falando alguma coisa assim que seja diferente na história. Sim, em Santa Catarina é a primeira colônia alemã, 1829. Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi em 1824, então foi a primeira alemã. A proclamação foi em 89, então foi antes da proclamação. Sim. 1889 foi a proclamação da República, então sim, São Pedro é antes, então. Sim, exatamente. Olha. Então bem antes mesmo da guerra. O pessoal pensa que depois da guerra os alemães vieram para cá. Nananina não, é. O pessoal veio antes mesmo, né? Aí eles vieram de barco. Vieram de barco, vieram vários barcos e aportaram aqui em Desterro, né, na época, e subiram o rio Maruim. Né? Ah, por isso tem Sertão do Maruí. Por isso Sertão do Maruí também. Ô Cláudio, me diz uma coisa, como é que é contar a história de uma belíssima cidade, São Pedro de Alcântara, que resgata a cultura alemã, que ainda falam dialeto alemão, através de poesia? Bom, eu tinha alguns escritos já desde a adolescência, e um deles foi O Caminho das Tropas, e foi lançado no primeiro livro, né? Do Poente ao Litoral. Deixa eu mostrar aqui o primeiro livro. Do Poente ao Litoral. Então, aqui uma dessas poesias, que hoje está, inclusive, musicada, por um colega nosso lá de São Pedro de Alcântara, o Fabrício Luiz, em CD, e eu, através do conhecimento de pessoas lá do Rio Grande do Sul, queriam saber que caminho era esse, caminho das tropas, ligando o litoral ao Planalto. No 14º Senatro, então Seminário Nacional sobre Tropeirismo, no Rio Grande do Sul. Sim. Ainda acontece de 2 em 2 anos. E lá eu me preparei, fui falar sobre esse do Poente ao Litoral. As influências germânicas, influências campeiras e a influência açoriana. Me dá um livro aqui, enquanto você vai falando aí. Não, esse aqui que eu quero... Enquanto você vai falando, eu vou olhando aqui. Daí, lá, os doutores lá naquele seminário me perguntaram se eu conheci algum tropeiro alemão. Conheci, sim. Por acaso, o bisavô das minhas filhas. Opa! Schitz, lá de Rancho Queimado, né? Teve bugre, o Alto da Boa Vista. Teve bugre? A influência. A influência, né? Campeira, a influência dos bugres também nós tivemos muito na região. Então, foi onde alguém me sugeriu, olha, não seria esse um caminho alemão, né, dentro da colônia alemã? Ah, muito obrigado, você deu o nome do meu segundo livro. Foi onde surgiu, então, a ideia, diante da minha preparação para divulgar o caminho das tropas, ligando Desterro a Lages, é que eu tive a ideia de fazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais e contar um pouco mais da história de São Pedro de Alcântara em poesia também, como no primeiro livro. Olha, para dentro da mata eu seguia e a saudade da pátria mais apertava. Mais longe do mar eu me via, nas terras boreiras eu pisava. Oh, por aí. E diz que tem boi de mamão lá também, não, né? Boi de mamão passou por lá também? Não, mas segundo o historiador Peninha, a maricota saiu lá de São Pedro de Alcântara. De São Pedro de Alcântara, olha só. Frank Cascais foi convidado no centenário a mostrar o boi de mamão, e eles tiveram a ideia, então, de homenagear a primeira colônia alemã, trazendo um boneco de uma maricota, segundo o historiador Peninha. Isso é verídico, Peninha também nasceu lá. Também? Também nasceu lá, na Praça de São Pedro de Alcântara, e sabedor das histórias de Frank Cascais, né? Então, a maricota surgiu daí. Por isso também eu estou homenageando aí o boi de mamão. Eu conto um pouco sobre isso aí. Luiz Claudio Sterling, como é que você bancou o livro? Eu banquei o livro, produção do autor. Quem, por exemplo, quiser conhecer um pouco da história de São Pedro através de poesia, gente, vale a pena. Eu tenho um livro, eu ganhei muito obrigado, né? O meu está autografado ali, pelo autor. Um Caminho Alemão. Como é que faz para entrar em contato, para conhecer um pouco mais dessa história? Não está em livraria, não está em distribuidora, é mesmo produção do autor.
Então, o contato é o Zap Zap. Zap Zap? Então tá, a gente vai 9... Pode falar aqui que o Roberto vai colocar lá, é 99983 9983 0832. Tá bom, então. Luiz Cláudio Stelling, parabéns Eu pelo que livro agradeço a oportunidade Um de estar aqui. Caminho Alemão. Nós que agradecemos.